Olá, sábado, dia 8 de agosto, semana terminou. Graças a Deus estamos aqui. Desejo a você aquele abraço especial. Muito obrigado para todos os inscritos, quem tem deixado constantemente lá seus comentários. Fico muito feliz de saber que podemos ser instrumentos de Deus para que a palavra do Senhor chegue a todos os corações. Assim, convido você neste sábado a rezar um trecho muito precioso do Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, versículos de 24 a 30. Mateus 17, versículos de 24 a 20, perdão, não vamos errar, hein? Padre Fábio, atenção, vamos lá, anote, Mateus capítulo 17, versículos do 14 ao 20. Podemos fazer uma pergunta antes de proclamarmos essa palavra. Qual o tamanho da tua fé? Qual o tamanho da tua fé? E aí é importante entender essa pergunta ao longo do nosso rezando a palavra de hoje. Vamos entender que falar do tamanho da fé não é tanto de quantidade, de volume. Como que será isso? Então, olha só. O texto bíblico de hoje, segundo o Missal Cotidiano, trata-se de um homem que roga a Cristo, impelido por uma desgraça familiar. Sua prece é o Kyrie eleison, que significa: Senhor, por compaixão, intervém e põe fim a este caso desolador. O versículo 17 sublinha que o milagre não se deu porque os discípulos não tinham verdadeira fé. Se tivessem sequer uma migalha de fé, ter-se-ia verificado o prodígio. Por isso o termo pouca fé, entre aspas, deve ser entendido não em sentido literal de os discípulos terem pouca fé, mas no sentido forte, ou seja, não tem fé autêntica, entendeu? Não tem uma fé verdadeira. Vamos ao texto bíblico e assim a gente vai rezar com mais serenidade essa palavra tão bonita para nós. Mateus, repetindo, capítulo 17, versículos do 14 ao 20. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade de meu filho. Ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora, o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram em particular: Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: Porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Ora, meu querido irmão, como entender a riqueza dessa palavra? Jesus, que é muito duro, aparentemente, né? Parece que Jesus aqui está meio que irritado com o comportamento. E, de certa forma, Jesus, sim, se sente incomodado pela falta de fé dos seus discípulos. Mas o que significa, então, falar de pouca ou muita fé? O que significa arrancar esta montanha e colocar noutro lugar? Vamos lá? Habituamo-nos a ser impenitentes acusadores de Deus. O que significa isso? Quando não são atendidas nossas preces, nós o inculpamos. Um engenheiro, um exemplo, que o Missal Cotidiano cita, um engenheiro que fizeram uma peregrinação para pedir a cura da filha, não a tendo conseguido, declarou: não creio mais, Deus para nada serve. Ora, e realmente esse é um exemplo muito comum. Às vezes nós pedimos a Deus e nós queremos que a coisa seja desta maneira.
E quando ela não acontece, nós acusamos exatamente Deus. E a partir deste momento, muitos abandonam a fé e abandonam o próprio Deus. É isso mesmo. Jesus, ao contrário, acusa-nos por não termos uma fé autêntica, uma confiança a toda prova. Quando lhe acontecia encontrar essa fé, a ela atribuía os milagres que salvou, que operava, pois ele diz: tua fé te salvou. E aí é importante nós lembrarmos que Deus está pronto para intervir na nossa salvação, aqui e agora. Mas se duvidarmos, se não crermos que seu amor o traz até aqui, não esperemos ser atendidos. Receberemos o que esperamos, nada. Por outro lado, não devemos pretender milagres. Aquele monte a ser demovido não está fora, mas dentro de nós. E aí é importante entendermos, quando Jesus fala dessa montanha que deve ser removida, não imaginemos algo fora de nós. Como nos lembra a própria igreja, dentro de nós há uma montanha, um montão de egoísmo, de autossuficiência, de insensibilidade aos outros, materialismo. Inclusive, ontem nós vimos nos noticiários um homem que acusava, xingava, menosprezava um jovem porque era motoboy, pobre e negro. É inacreditável como em nosso meio, no mundo de hoje, num país que se diz cristão, nós somos marcados ainda por essa gama de ódio, por essa montanha de indiferença. E aí é bem verdade, irmãos. Jesus pouco conseguirá operar no meio de um povo que é marcado por tanto sentimento de ódio, de vingança. Penso que precisamos remover inúmeras montanhas do nosso meio, né? E como nos lembra a própria igreja, para completar, para demovê-lo devemos crer que Deus nos ajudará, se nos esforçarmos com muita confiança. Penso que é urgente removermos as montanhas que têm nos impedido de que Deus se manifeste em nós. Acredito que é urgente revermos nossas atitudes para termos uma fé verdadeira. Assim, desejo a você um excelente fim de semana e lembre-se, como quando for pedir, lembremos da frase de Santo Inácio de Loyola: não peça a Deus a cura ou a prosperidade, peça que Deus te dê o que Ele deseja, e isso bastará. Paz e bem para você, ótimo fim de semana e até amanhã.